Olá, sou Marilu Borba, psicóloga, doutora em análise do comportamento, e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o papel dos pais na intervenção, tá? Como eu comentei no vídeo anterior, a minha tese de doutorado foi em ensino de pais. Essa é uma área que é um xodó pra mim, eu amo muito falar sobre isso. E um dos motivos que me faz amar tanto falar sobre isso é porque toda vez que eu tenho um caso, um cliente, e eu tenho a participação ativa da família, esse caso se desenvolve tão lindamente, tão rapidamente. E isso não é apenas um relato assim meu, gente. Isso é uma comprovação científica. Vai ter referências para vocês aqui embaixo, tá? E de que quando os pais participam da intervenção, os resultados são melhores, os prognósticos são maiores. Então isso já está comprovado. A participação dos pais ativa faz toda a diferença para funcionar. E um dos motivos pelos quais isso acontece é porque os pais eles possibilitam com que a aprendizagem da criança ocorra, digamos assim, a todo momento, né? Então permite que, por exemplo, enquanto eu estou no shopping passeando, eu tenho oportunidades de ensino, de estar mostrando algo, de estar ensinando a criança a fazer um pedido sobre algo. Enquanto a gente está viajando juntos, tem possibilidades também de ensino. Em casa, na hora de tomar banho, ensinar atividades de vida diária, de como tomar banho. Os pais podem ajudar na introdução alimentar de novos alimentos, estimular que a criança coma coisas diferentes. Então, o tempo todo, os pais, ao estarem na convivência com a criança, eles têm oportunidades para estar trabalhando no desenvolvimento dessa criança. E muitas vezes, gente, o que acontece é que a gente precisa, enquanto profissionais, tá mostrando essas possibilidades para as famílias, tá indicando para elas onde estão essas possibilidades de ensino, que não é simples assim a gente enxergar. Tanto enxergar as oportunidades como ensinar nessas oportunidades. Ok, Mari, eu percebi, por exemplo, que o banho é um bom momento para trabalhar essas atividades de independência, mas como? Como eu estimulo isso? Como é que eu faço para que ele comece? Aí a gente entra e diz, faz assim. Comece ensinando para ele a última etapa do processo do banho. Então você vai ensinar ele a se enxugar. Ou então comece ensinando a última etapa do processo de lavar o cabelo. Então ele vai tirar o shampoo debaixo da água. Depois que ele aprendeu essa, você vai ensinar a penúltima etapa. E aí você vai ensiná-lo, por exemplo, a pegar a toalha para se enxugar, ou você vai ensinar a massagear o cabelo quando está com shampoo. O nosso papel enquanto profissional vai ser ensinar essas cadeias, ensinar essas etapas. Por exemplo, eu estou aqui falando de um procedimento científico para ensinar um comportamento para a criança, né? Então, só que eu não estou usando aqui, olha, você vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um procedimento de encadeamento de trás para frente, primeiro precisamos fazer uma análise de tarefa. Não adianta eu chegar falando desse jeito, entendeu? Eu preciso explicar de modo acessível como o pai vai fazer aquele procedimento. Então, mas eles vão aprender a fazer esses procedimentos. Eu preciso mostrar como eu posso estar fazendo isso no dia a dia. E os pais podem estar ajudando nesse processo. Além desse ensino que eles podem fazer, os pais podem ajudar muito no que a gente fala de generalização. Então, muitas vezes uma dificuldade é que a criança aprende um determinado comportamento, mas aí ela só faz com uma determinada pessoa, às vezes o aplicador, ela só faz num determinado contexto, às vezes o contexto mais estruturado de aprendizagem, e ela precisa levar isso para a vida real. Durante o nosso ensino, o profissional deve sim se preocupar durante todo o ensino com a generalização e deve desenvolver procedimentos para que essa generalização ocorra. Mas uma das melhores formas de fazer isso é treinando os pais. É fazendo com que esses pais eles ampliem esse ensino, eles realizem esse ensino também em diferentes contextos, com diferentes pessoas. Então, se eu estou ensinando, de repente, a criança a dar bom dia, enquanto aplicador, de repente, a oportunidade que ele tem é com ele mesmo, de dar oi, bom dia, né? Mas o pai pode ter a oportunidade de ensinar essa criança a dar bom dia para uma infinidade de pessoas. Então, a generalização, fazer com que essa criança leve esse ensino para a vida real, que ela use isso na vida real, no dia a dia dela, com diferentes pessoas, diferentes contextos, diferentes estímulos, isso
a gente consegue muito através do ensino dos cuidadores, então é um ponto essencial. E, inclusive, a gente consegue a manutenção desse ensino, né? Então, às vezes a gente pega e fala, poxa, ele aprendeu isso e não está fazendo mais, o que aconteceu, né? Existem diferentes motivos para isso, tá? O que eu vou citar é apenas um, mas uma das questões é, não adianta eu aprender algo se eu não pratico no dia a dia, se eu não uso essa habilidade no dia a dia, se isso não faz parte do meu cotidiano, se as pessoas não me perguntam sobre isso, eu vou esquecer depois de um tempo, né? Então, o exemplo clássico é o idioma, você pode aprender o idioma, mas se você não estiver praticando, você vai passar o tempo com meramente aquela palavra, né? Então eu preciso fazer a manutenção no dia a dia. Então é muito importante que a gente passe para as famílias o que é que a criança aprendeu, o que ela está desenvolvendo, o que ela está fazendo agora, de modo que esses pais também possam estar realizando esses ensinos no cotidiano. Quando a gente fala de terapia água, gente, um dos componentes mais importantes é a intensidade da intervenção. Então a gente fala de 30 a 40 horas semanais. E eu preciso de uma atuação presente dos pais para que eu consiga essa intensidade ao máximo. Então, quando os pais estão juntos nesse processo, essa intensidade é muito mais fácil da gente estar conseguindo, né? Porque eles estão o tempo todo fazendo esse ensino. Além disso, a gente consegue muitas vezes, com esse treino, aumentar a vinculação da criança com o pai, consegue trabalhar nesse relacionamento, consegue que os pais aprendam a como estar lidando com determinados comportamentos, de repente com um comportamento problema, fazendo manejo disso, sabendo como lidar com aquela situação, como sair daquela situação sem que seja estressante para ele, sem que seja estressante para a criança. Então, se você trabalha, por exemplo, com criança que tem algum tipo de comportamento problema e precisa diminuir, eu preciso que os pais saibam como fazer. Não, gente, não adianta ele ter um comportamento perfeito com o aplicador se em casa ele não tem esse comportamento, né? Então, às vezes eu vejo uma situação, por exemplo, não, mãe, não entra na sessão porque senão ele chora. Mas depois desses 50 minutos de sessão que seja, ou o tempo que seja, não é com a mãe que ele vai ficar, não é com o pai que ele vai ficar, não é com essa pessoa, então ele vai chorar pelas outras 23 horas? Então eu preciso que o cuidador, nesse caso, vamos entrar, vamos ver o que acontece, vamos analisar, vamos trabalhar para que isso não aconteça, vamos ensinar esse pai a fazer o manejo dessa situação. Não adianta dizer, não, então não vamos ver. A gente precisa ao contrário, a gente precisa ver, lidar, ensinar os cuidadores a como realizar esse manejo, a como lidar com isso. Isso é essencial. Então, pensar no ensino dos pais vai ajudar muito, tanto na aprendizagem, quanto na manutenção, quanto na criação de vínculo, quanto na diminuição de comportamentos e problemas. A gente precisa incorporar isso dentro da nossa prática profissional. A gente precisa encontrar tempo para fazer o ensino dos pais. A gente precisa trazer os pais para dentro da sessão, trazer eles para dentro dessa aprendizagem de modo mais acessível possível, sem que isso se torne um ônus para a família, né? Sem que isso se torne um peso, porque a nossa ideia é justamente ajudar e trazer mais qualidade de vida, trazer mais leveza, né? Então, mas a gente precisa estar. E cada caso, gente, vai ser único. Cada caso vai ser diferente. Às vezes a gente precisa pensar o que é melhor para cada cuidador. Tem cuidador, de repente, que vai preferir trabalhar com um comportamento, com uma área e outro com outro. O que eu recomendo não tente começar com tudo, tá? Então escolha um comportamento, um ensino que você vai fazer. Começa com um. E se dedica a ele, aprenda como fazer aquilo, converse com um profissional que está lhe guiando nesse processo e aprenda como fazer esse ensino, tá? Esse é um passo importante. Tente praticar com um profissional. Então fazer um roleplay, fazer um teatrinho, onde o profissional de repente vai agir com uma criança e você vai tentar fazer um ensino. Às vezes só o ensino teórico não é suficiente para a gente compreender o que a gente tem que fazer. Anote as dúvidas de vocês. Gente, surgiu muita dúvida na hora que a gente vai para a prática. Então anotem as dúvidas, dependendo da situação, para vocês mostrarem para ela. Eu não entendi o que fazer aqui, não sei o que fazer nessa situação, para vocês irem conversando com o profissional que está atendendo sobre como proceder. Peçam orientação por escrito, às vezes a gente esquece. Então, nossa, como era mesmo que faziam? Peçam orientação escrita, olha, para fazer dessa forma, pode ajudar muito no seu caso, tá?
E tenham também um cuidado com vocês também. É normal que quando a gente esteja começando, a gente erre, a gente não saiba direito como fazer algo e fique nervoso. Então tudo bem se isso acontecer, faz parte do processo de aprendizagem, não se cobrem além, tá? Por conta disso. Faz parte do processo e vocês vão entendendo e pegando mais. Às vezes é legal a gente começar por coisas que a criança, por exemplo, já aprendeu em outros contextos, em outras situações com os profissionais, e aí a gente vai fazer essa manutenção, essa generalização no dia a dia para ela fazer no cotidiano. Então é mais fácil muitas vezes do que a gente começar algo totalmente do zero, totalmente novo. Tá? Espero que essas dicas e orientações tenham ajudado vocês. Eu recomendo muito que vocês tentem fazer ao máximo parte desse processo de intervenção da sua criança. Se esse vídeo te ajudou, curta, siga o nosso canal, compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar deste conteúdo. Um beijo, até a próxima!